Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, com mais uma mensagem de fé para a vida de todos que nos ouvem. Hoje o texto base está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 31, que diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo, ele tinha acabado de conversar com os saduceus, que eram homens que não creem na ressurreição. Os saduceus eram um grupo de homens religiosos que perseguiam ao Senhor Jesus e contestavam ao Senhor Jesus acerca da ressurreição. E aqui nós observamos que um homem, um escriba, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo, e aqui esse homem ele se aproxima com respeito ao Senhor Jesus Cristo, ele se aproxima com delicadeza, ele se aproxima de uma forma muito respeitosa, diferentemente da maioria dos escribas, dos fariseus e saduceus, que sempre tratavam o Senhor Jesus com muito desrespeito. Eles eram homens que afrontavam ao Senhor. E esse escriba, ele chega com educação, e ele vai e pergunta para o Senhor Jesus Cristo qual era o maior mandamento, qual era o principal mandamento, qual era o maior de todos, o mandamento mais importante. E nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, antes de responder qual era o maior e qual é o maior mandamento, Jesus ele faz questão de responder dizendo que o primeiro de todos os mandamentos, ele diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então Jesus aqui ele já está dizendo: Israel, vocês têm que ouvir o que eu estou dizendo, vocês têm que dar ouvidos ao que eu estou dizendo. Ele está, Jesus, de uma forma clamando para que Israel ouça a ele, porque ele, Jesus, tem a mensagem de Deus. Ele, o Senhor Jesus, ele sendo o próprio Deus, e ele sendo filho de Deus, ele tinha a mensagem de Deus em carne e osso. Jesus aqui, quando ele diz primeiramente para esse homem, para o escriba: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então Jesus ele está declarando que Israel precisava ouvi-lo. Israel precisava dar ouvidos a ele, o Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele diz: ouve, ó Israel, ele está chamando a atenção dos judeus, está chamando a atenção do povo israelita para ouvir a ele. É uma forma aqui que Jesus está usando para chamar a atenção. Então ele poderia muito bem já dizer qual que era o principal mandamento, porque ele foi perguntado acerca do primeiro e principal mandamento. Mas Jesus ele não falou primeiramente a respeito do mandamento, mas ele falou que primeiramente que Israel teria que ouvi-lo. Quem é Israel nos dias de hoje, biblicamente falando? Quem é o Israel de Deus? O Israel de Deus, que é um termo que a Bíblia usa, somos nós cristãos. Nós somos o Israel de Deus. Por quê? Porque nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador.
Quando Jesus diz, ouve, ó Israel, o vosso Deus, ele estava dizendo, aqueles que ouvem a Deus através da minha pessoa, esses são o meu Israel. Não é necessariamente nascer em Israel. Por quê? Porque o Israel de Deus é o povo escolhido de Deus, o povo que foi recebido por Deus pelo fato de ter aceitado ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. O que não aconteceu em relação aos israelitas, aos judeus. Eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles não são mais o Israel de Deus. O Israel de Deus são os cristãos. E aqui Jesus, ele fala para esse homem, esse escriba, ele diz o seguinte, que amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Aqui, quando Jesus fala de todo o teu coração, ele está se referindo ao homem ter a Deus acima de todas as coisas, acima da família, acima da esposa, do marido, dos filhos, acima dos negócios, acima das necessidades aqui da terra, acima dos valores aqui da terra, acima de tudo. Então, quando Jesus diz de todo o teu coração, significa que para amar a Deus, tem uma área do nosso coração que ela não pode ser preenchida por ninguém, somente por Deus, somente Deus. E essa área é a área onde se concentra o amor maior, onde se concentra o amor mais importante no sentimento humano, que deve ser o amor a Deus. Então, quando Jesus diz de todo o teu coração, é que o homem ele tem que compreender que nada pode ser maior do que Deus no coração de um homem. Nada pode substituir a Deus. Nada pode estar à frente de Deus. Então, Jesus é muito claro quando o homem, quando ele for fazer uma autoanálise, ele tem que ver o que é que ele mais ama na vida. Se ele ama mais o seu time de futebol ou se ele ama mais a Deus. Se ele ama mais a um tipo de comida, a um parente, a um familiar. Se ele ama mais ao grupo de amigos ou se ele ama mais a Deus. Então o homem ele sabe quando ele ama mais a Deus e quando ele ama menos Deus do que pessoas, menos Deus do que uma instituição. Uma igreja, uma placa de uma igreja. Então, o homem ele não tem como dizer que não percebe isso. E como é que o homem descobre isso? É quando o coração dele é fervoroso, quando o coração dele queima só de pensar em Deus, o coração dele queima quando ele lê a palavra de Deus, quando ele busca Deus, quando ele ora a Deus, quando ele fala de Deus, o coração dele queima. Por quê? Porque é um amor nesse coração para com Deus. Então não há dúvida alguma. Se o homem não sente esse calor no seu coração, esse calor no seu peito, significa que ele não está amando a Deus. E também o Senhor Jesus, ele diz, após falar do coração, aí ele diz, de toda a tua alma. O que é a alma? A alma é sentimento. O sentimento do homem. Então, quando o homem verdadeiramente ama a Deus de toda a tua alma, é quando ele tem o seu coração totalmente, a sua alma totalmente tomada por Deus. Os seus sentimentos, eles afloram nas coisas de Deus. Os seus sentimentos, eles estão primeiramente voltados para Deus. Então, tudo que diz respeito a Deus, ele se alegra. É um sentimento, alegria. Ele se emociona, ele fica feliz. Quando ele vê algo que é triste, então ele se entristece, ele chora com Deus. Tudo que se refere a Deus, a alma dele, ou ela se alegra, ou ela se entristece, dependendo do tipo de situação. Então, quando o homem, ele ama a Deus de toda a sua alma, o sentimento dele que mais aflora é o sentimento ligado em Deus. Então, o homem que tem esse sentimento em Deus, acima de tudo em Deus, tudo que diz respeito a Deus, ou ele se alegra ou ele se entristece. Por exemplo, quando um homem percebe que os irmãos eles não ouvem a palavra, eles não leem a Bíblia, eles não se importam em conhecer mais a palavra de Deus, então esse homem ele fica
triste, ele fica chateado, ele chora, ele fala, meu Deus, por que essas pessoas não se importam tanto com a tua palavra? Então, esse homem, ele tem a alma dele inquieta, porque ele não consegue ter alegria nisso. Ele vê tristeza nisso. Ao mesmo tempo, quando esse homem encontra um irmão fervoroso na palavra, um irmão que estuda a palavra, um irmão que divulga a palavra, um irmão que está sempre procurando falar da palavra, aí esse irmão, vendo esse irmão que tem essa fé, que tem essa disponibilidade, ele se alegra, ele fica feliz. Aí ele fala para Deus, meu Deus, esse irmão é uma bênção, esse irmão é um vaso nas tuas mãos, Senhor, abençoa esse irmão. Ou seja, esse crente, esse cristão, ele está com a alma dele, acima de tudo, voltada para Deus. O Senhor Jesus também ele fala a respeito do entendimento, de todo o teu entendimento. Quando o homem de todo o teu entendimento ama a Deus, significa que a sua mente, a mente está limpa, a sua mente não está acumulando pensamentos malignos, a sua mente não está armazenando pensamentos que desagradam a Deus. A mente está limpa, a mente está pura, a mente está voltada para Deus. A mente está nas coisas de Deus. Então, quando o homem ama a Deus, quando o homem busca a Deus com todo o seu entendimento, então a mente dele está limpa para as coisas de Deus. A mente dele não está aberta para pensamentos malignos, não está aberta para ficar maquinando pensamentos malignos que o tiram da presença de Deus. Não, esse homem, ele tem a mente dele para servir a Deus, ele tem a mente para pensar as coisas de Deus, ele tem a mente para buscar as coisas de Deus, ele tem a mente para ler a palavra de Deus, para discernir a palavra de Deus, e também ele tem a mente para falar das coisas de Deus e buscar o conhecimento das coisas de Deus e passar para as pessoas que não conhecem a Deus. Então esse homem, de todo o seu entendimento, ele entrega a sua vida para Deus. E tem também, Jesus fala, e de todas as tuas forças, ou seja, o homem quando ele ama a Deus com todas as suas forças, então ele entrega a sua vida física para Deus. Ele entrega as suas forças emocionais para Deus. Ele entrega todo o seu ser para Deus. Então, o corpo físico dele é para Deus, os pensamentos dele é para Deus, a alma dele é para Deus, o coração dele é para Deus, tudo é para Deus. Então, ele não se preocupa consigo mesmo. Ele não se preocupa como é que vai a saúde, não. Ele sabe que Deus guarda. Ele sabe que Deus está com ele, ele sabe que Deus tem a ele como um homem, uma mulher que está nas mãos de Deus, que confia em Deus. Então as suas forças são voltadas para fazer a vontade de Deus. Então ele não se desgasta com coisas que não trazem benefício a ele, que não edifica a vida dele e também não traz benefício e não edifica a vida das pessoas que andam ao lado dele. Por quê? Porque esse homem ele sabe que ele tem que dar bons testemunhos e para dar bons testemunhos ele tem que estar com a sua vida no altar, ou seja, a sua vida diante de Deus tem que estar limpa. Então ele se entrega para Deus com todas as forças. Ele se esforça ao máximo para agradar a Deus. Aleluia. E aí depois Jesus ele termina dizendo, e o segundo mandamento é semelhante a este. Amará o Senhor, amará o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus ele diz, olha, vocês para amar ao próximo, vocês também têm que ter esforço. Vocês têm que ter um sentimento limpo. Vocês têm que ter o pensamento em Deus para amar ao próximo. Não há como amar ao próximo se não tiver uma vida regrada, se não tiver uma vida em santidade, se não tiver uma vida onde o homem e a mulher, eles pensam como Deus, eles têm atitudes que agradam a Deus, eles são homens e mulheres que têm bons testemunhos. E esses homens tendo bons testemunhos, eles amam aos irmãos. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, uma pessoa diz que ama a Deus, uma pessoa diz que ama o Senhor. Mas só que com os irmãos, ele não tem bom tratamento. Ele não tem bom relacionamento. Muitas vezes ele trata asperamente o irmão.
Muitas vezes ele cria situações para colocar o irmão em confusão. Por exemplo, ele vai induzir o irmão ao pecado. Isso não é amar ao próximo. Induzir o irmão ao pecado não é amar. Não demonstra o amor. Então, quando o homem ama ao seu próximo, ele livra o seu irmão e a sua irmã do pecado. Ele procura dizer, olha, cuidado com essa situação. Olha, vigia. Procura orar, procura buscar mais a Deus, não vai por esse caminho, vai por outro. Então o homem, quando ele ama o seu irmão, a mulher quando ama o seu irmão, eles buscam ajudar os irmãos, eles buscam aconselhar os irmãos. Por quê? Porque eles estão dispostos a servir a Deus e também aos irmãos, eles estão dispostos a ajudar os irmãos. Isso é amar ao próximo, é você, mesmo que a pessoa não tenha a mesma fé, mas você cuida de todos, você procura auxiliar todos, procura aconselhar todos, você procura servir a Deus e servir aos homens. Isso é amar ao próximo. E nós observamos também no texto que o homem que estava conversando com Jesus, o escriba, ele se agradou do que Jesus falou. Ele se agradou e esse escriba ele diz, olha mestre, falaste bem. E com verdade disseste que há um só Deus, que não há outro além dele. E Jesus, ele observa que esse homem, o escriba, ele tinha conhecimento do que era verdadeiramente amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus termina dizendo para ele, algo assim tremendo, ele diz para esse homem assim, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Ou seja, aquele que aprendeu a amar a Deus e amar ao próximo, estes não estão longe do reino de Deus. Meus amados irmãos, essa foi a mensagem que o Senhor nos trouxe nesse dia. Agradeço a todos pela atenção. Estamos no YouTube e peço a todos para que acionem o sininho, para que possam receber notificações das novas mensagens, curtam também a mensagem para nos ajudar e também assinem o canal, se inscrevam no canal para que o canal possa crescer e as mensagens também elas possam ser divulgadas dentro do próprio YouTube de uma forma mais intensa. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.